Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês, dando sequência ao nosso estudo de geometria espacial. Vamos analisar a seguinte situação. Então, nós falamos de pirâmides, né? No nosso último encontro. Vamos analisar a seguinte situação, isso aqui é bem corriqueiro nas questões. Vou desenhar uma piramidezinha aqui, de base quadrangular. Aqui. Tá aí, a nossa piramidezinha. Deixa eu pegar aqui a parte invisível. Aí. Moçada, o que nós temos nessa situaçãozinha aqui? Eu vou propor a seguinte situação. Ó. Imagine que nós tenhamos um plano paralelo e esse plano paralelo, seccionando essa pirâmide, em uma determinada altura. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Aqui e pra lá, filho. Pra cá e aqui. Tudo bem? Daí o que nós vamos ter aqui, moçada? Olha só, perceba que nós temos uma pirâmide aqui que vai possuir uma altura H. Vou chamar aqui de Hzinho. E você tem a pirâmide original que vai ter uma altura Hzão. O que acontece? Nós temos uma proporção entre a pirâmide menor e a pirâmide maior. Então, o que a gente pode dizer? Nós vamos ter a seguinte situação. Ó. O volume da pirâmide grande, ela é proporcional ao volume da pirâmide pequena. Então, nós vamos ter uma proporção entre os volumes. Assim, essa proporção ela vai ser equivalente a uma proporção nas medidas lineares. Então, ó, se eu pegar a altura da maior, ela também vai ser proporcional à altura da menor. Se eu pegar o raio da base da maior e o raio da base da menor, também vão ser proporcionais. Só que se você estiver comparando medida linear com medida de volume, que é tridimensional, essa proporção é válida se você elevar a proporção linear ao cubo. Como assim, professor? Uma coisa muito comum é eles dizerem o seguinte para você, ó. Você tem uma pirâmide, vamos supor que essa pirâmide está cheia de algum tipo de líquido. Daí eu baixo o volume desse líquido, o nível de água, até metade da altura. Tudo bem? Então você tem lá uma altura H, o nível de água baixa até metade da altura. O que eles vão querer confundir a sua cabeça? Que se você baixar metade da altura, você vai baixar metade do volume. Então, a ideia seria essa aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Você tem lá a piramidezinha, ó. Daí aqui, altura. Tudo bem?
parte invisível. E daí, você tem uma outra piramidezinha com altura igual a metade da pirâmide anterior. Beleza? Então aqui nós temos uma altura H e a pirâmide original com uma altura 2H. Dele está falando o seguinte, ó, a pirâmide menor, como ela tem metade da altura da pirâmide maior, a pirâmide menor ela vai ter metade do volume. Mentira isso, porque o que vai acontecer? Ó? A relação aqui, ó, o volume da maior é proporcional ao volume da menor. Assim como a altura da maior é proporcional à altura da menor. Só que essa proporção, moçada, não é linear, essa proporção é tridimensional. Então eu elevo isso aqui ao cubo. Lembra quando você faz semelhança entre áreas? Um triângulo semelhante ao outro, se ele tem o dobro da altura, ele não vai ter o dobro da área, ele vai ter o dobro ao quadrado, ele vai ter 4 vezes o valor da área. Então, ó, simplificando aqui, o que nós encontramos? Nós encontramos, ó, que Vzão sobre Vzinho é igual a 2 ao cubo. 2 ao cubo é quanto? 8. Então o que nós podemos dizer? Se eu tenho a pirâmide menor com metade da altura da pirâmide maior, significa que a pirâmide maior tem um volume igual a 8 vezes. Então, na verdade, ó, o volume dobrou ao cubo. Se a altura é o dobro, o volume é o dobro ao cubo, aumenta 8 vezes. A altura é 1/3, então o volume vai diminuir 1/3 ao cubo, vai ficar 1/27. Então muito cuidado. A mesma coisa vale para a proporção linear. Vamos supor que você está com de área, né? Você não está comparando os volumes, você está comparando as áreas, a área lateral da maior com a área lateral da menor. Então, ó, se as áreas são proporcionais, os volumes, as alturas também são proporcionais, só que daí elevado ao quadrado, porque daí nós estamos trabalhando com uma dimensão com 2 dimensões. Belezinha? Tranquilo? Joinha? Então, olha só. Agora, nós temos o seguinte. Quando nós temos uma pirâmide, deixa eu fazer aqui, mais uma piramidezinha, fazer quadrangular de novo. Deixa eu fazer assim. Olha só, e vem pra cá, venga. Então aqui. Altura. Parte invisível. Então, olha só, quando nós temos uma pirâmide e nós fazemos aquele plano paralelo ali à base, no caso, ó, esse plano paralelo à base, vamos marcar aqui de novo, ó. Fazer aqui. Aqui.
e aqui. Perceba o seguinte, ó. Vamos supor que eu peça para você calcular o volume da figura de baixo. Ou seja, o volume da pirâmide menos a pirâmide de cima, tá? O que que acontece, ó? O que que nós temos se nós retirarmos essa pirâmide superior aqui, ó? Então, apaguei. Deixa eu tirar você aqui. Ó, nós temos essa figura. Que nome que nós damos para essa figura aqui, ó? Isso, moçada, é o chamado tronco de pirâmide. E o tronco de pirâmide, aqui, então nós temos, ó, a distância entre as bases. Então daqui até aqui é a distância entre as bases. O que que você tem que perceber, ó? Essa aqui é a altura. Tudo bem? Errou! Tá ali, ó. Ali nós temos a altura. Aqui deixa eu colocar na face frontal. Daí o que que nós temos aqui? No caso, aqui poderia ser um quadrado na base inferior e um quadrado menor na base superior. As faces laterais são trapézios, né? Eu poderia ter pentágono, hexágono, por aí vai, né? Então você conseguiria, por exemplo, chegar no volume desse tronco fazendo o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Só que tem uma relaçãozinha aqui, ó. O volume desse tronco, ó. Então, o volume do tronco de uma pirâmide, ele é a altura do tronco dividido por 3. Daí nós vamos chamar assim, ó. Bzão é a área da base maior. Bzinho é a área da base menor. Tudo bem? Daí nós vamos ter aqui, ó, mais a raiz quadrada de Bzão vezes Bzinho. Tudo bem? Essa aqui é a formulazinha, se você quiser de maneira direta, o volume do tronco de pirâmide. Né? Volume do tronco de pirâmide. Perceba que se você quiser, professor, eu quero calcular a área lateral, a área total, mesma ideia do prisma. Dependendo da figura da base, você desenvolve uma formulazinha para você calcular. Então perceba que a área lateral, no caso aqui, ó, são trapézios. Se as bases forem regulares, ó, toda a base, a aresta da base inferior e a aresta da base superior são o quê? Rigorosamente iguais. Então você calcularia a área de um trapézio e multiplicaria o valor por quanto? 4. Se as bases não forem regulares, daí você teria que calcular a área de cada um dos trapézios separados. Outra coisa importante, ó. Perceba que aqui você tem uma medida, né? Seria o apótema da base superior e aqui você teria o apótema da base inferior. Perceba que se você jogar aqui para como se fosse um pedaço do apótema da pirâmide, ó, o que que nós temos? Isso aqui é um trapézio retângulo. Só que se você fizer paralelo, ó, olha o que que nós temos aqui, moçada. Olha só. Aqui é o apótema da base superior, que vai ter a mesma medida aqui, ó. Tudo bem? E essa medida aqui, ó, ela é o raio da base inferior. Então, ó, esse pedacinho que sobra aqui seria quem? O raio da base menos o apótema. Daí, automaticamente, de novo, o que que nós montamos aqui? Um triângulo retângulo. Que daí, se você quiser, você pode aplicar Pitágoras, geralmente para descobrir a medida da altura do trapézio, porque é muito comum você achar que a altura do trapézio é isso, e não é. A altura do trapézio, ó, é essa medida aqui, ó, perpendicular à base. Ela é como se fosse um pedacinho do apótema da pirâmide. Beleza? Tranquilo? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos e nos encontramos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.